Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Sombra e segredos. Apenas 15% dos que assistem aos meus vídeos estão inscritos. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você gosta do meu conteúdo. Isso me ajuda muito. Aproveitem o vídeo. No início, não achei estranho quando minha namorada me contou que era mais uma coruja da noite. Eu apenas balancei a cabeça imaginando que talvez ela eventualmente adormecesse nas primeiras horas da manhã, por volta das 3 ou 4. Eu nunca fui do tipo que ficava acordado até tarde. Não importa quantas xícaras de café eu bebesse em uma hora, ou quantas vezes eu corresse pela casa só para tentar ficar acordado. Com ela, todas as minhas tentativas foram em vão. Ela e eu sempre fazíamos apostas sobre quem conseguiria ficar acordado mais tempo, mas eu sempre acabava dizendo algo como "vou apenas descansar os olhos", e acabava desmaiando até meio-dia. Parei de fazer essas apostas, e foi aí que comecei a notar algumas coisas estranhas. Eu não sou a pessoa mais atenta a detalhes, então quem sabe há quanto tempo isso está acontecendo. Pode levar semanas, meses, ou talvez até antes de começarmos a namorar, mas foi a sensação de incerteza a cada dia que passava. Eu acordava e encontrava meu lado da cama completamente frio, não apenas como eu o deixei na noite passada, intocado e macio, como se nem mesmo o meu arrastar dos pés enquanto eu dormia pudesse perturbar isso. Tentei perguntar a ela sobre isso, mas tudo o que ela disse foi que sempre foi assim. Eu sempre brincava com ela sobre isso, perguntando se eu estava cheirando mal ou se ela simplesmente não queria mais dormir comigo. No entanto, algo em suas respostas parecia forçado e genérico, diferente das vezes anteriores. Eu contei tudo isso antes. Era estranho, mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que Rose e eu começamos a namorar. Depois de alguns meses nos conhecendo, nossos contatos estavam um pouco errados porque ela não tinha telefone e estava cega para as maravilhas da internet. Eu fiquei um pouco desconfiado no começo. Admito que a forma como nos conhecemos foi diferente. Não fomos nós que nos esbarramos enquanto eu estava no trabalho ou que fiquei sem noção, e perguntando por aí instruções para a rede de fast food mais próxima. Nem fui eu que simplesmente a convidei para sair. Nada tão romântico por fate. Conhecemos em um cemitério. Ok, deixe-me explicar. Eu morava perto de um antigo cemitério, a alguns quarteirões de mim. Meus vizinhos não pareciam se importar, pois sempre ouviam barulhos altos e gritos vindos da área. Geralmente adolescentes assustando uns aos outros por causa de pegadinhas ou sendo assustados a ponto de fugirem. Os adolescentes sendo adolescentes. Mas eventualmente fiquei curioso. Você sabe como às vezes algumas pessoas ganham esses impulsos para fazer algo perigoso só para sentir aquela emoção repentina na onda de adrenalina? Foi assim que acabei no cemitério da minha cidade, na calada da noite com uma lanterna de um lado e uma cerveja do outro. Era a calada da noite de Halloween. Eu não era do tipo que caçava ativamente fantasmas, se é que você quer chamar assim, mas admito que sou um pouco supersticioso. Tudo começou como uma piada. Minha jaqueta caiu de repente da cadeira. Deveria ser um fantasma entediado. Acho que aquela sombra está se movendo. Deve ser algum demônio feito da minha roupa suja no canto do meu quarto. Mas lentamente desenvolveu-se neste tipo de crença de que talvez existissem fantasmas que, embora provavelmente fossem muito diferentes do que nossas histórias nos contam, ainda estavam lá. Estava escuro e um pouco frio naquela noite, o que me deu arrepios. Em vez dos fantasmas que supostamente deveriam estar à espreita nas frias refinarias do cemitério, as promessas de zumbis chegando e arrastando você para seus túmulos, ou, talvez de vampiros deixando seus caixões por uma refeição, ou talvez até lobisomens perseguindo suas presas. Todas aquelas coisas sobrenaturais que não me disseram, para pelo menos vestir algo quente. Não posso deixar de lembrar como tudo estava embaçado, agora que penso sobre isso. Minha memória ficou confusa ou até mesmo poluída, enchendo-me de frustração e medo do que não consigo lembrar e do que faço. As memórias podem ser defeituosas,
E as minhas com certeza estão. Comecei a andar pelos velhos caminhos com uma expressão atordoada, por um minuto antes que ela parecesse voltar a si. Seus olhos viajaram para olhar para mim pela primeira vez quando ela deslizou o olhar pelo meu corpo de uma maneira meio desconfiada. Então ela começou a rir, cabelos castanhos balançando ao vento enquanto ela se agarrava à voz do estômago pingando como mel ouro. E o resto é história. Ontem foi nosso aniversário de 1 ano que passei basicamente abraçado no sofá da sala, assistindo algum tipo de filme de terror. Sendo eu, adormeci primeiro, e fui acordado com o cheiro do café da manhã. E o estrondo sônico que rompeu ao meu lado, e me acordou. Meu corpo. Olhos se ergueram para olhar para mim quando ela estava a meio caminho de terminar sua carbonara. Algo brilhou em seu corpo. Olhos escuros. Mas eu simplesmente não conseguia identificar o que sentia. A mudança de ar entre nós como o silêncio confortável que tínhamos estado sentar mais cedo. Se transformou em ansiedade. E uma espécie de olhar. Sim. Porque ela disse sentando e quase engolindo a comida que ela ainda não terminou de mastigar. Bem, nada. É só que eu acho meio estranho, você sabe. As sobrancelhas dela franziram para baixo enquanto seus olhos se estreitavam. Ela parecia estar olhando para mim, mas de uma forma meio estranha, como se eu não fosse eu. Mas ainda era. Não tenho ideia de como deveria explicar se isso faz algum sentido. Parecia que ela estava me vendo. Mas não como você vê uma pessoa sentada à sua frente, mas como você veria um animal em um zoológico de qualquer maneira. Provavelmente apenas imaginei, certo, se você está tão preocupado sobre como nos conhecemos. Talvez devêssemos apenas terminar. Meu rosto caiu e eu olhei para ela com a típica expressão séria no meu rosto. Ela sempre fazia isso como uma piada. É claro que nós dois sabíamos que não iríamos realmente break a cord, era apenas o jeito dela de dizer: eu te amo. Acho que claro. Respondi casualmente, voltando a comer meu macarrão antes que esfriasse. Sentamos lá voltando em nosso pequeno e confortável bolha. E batendo papo no caminho. Era domingo. Então nós dois estávamos de folga, e acabamos perdendo o dia com alguns filmes de comédia romântica cafonas, e antes que eu percebesse, eu estava bocejando e dizendo boa noite a ela enquanto fechava nosso porta do quarto. Eu fiquei lá em silêncio. Depois de um tempo, com os olhos fixos no teto branco e liso, enquanto minha mão estava cuidadosamente colocado de bruços, enquanto esperava pacientemente o sono chegar. Mas isso não aconteceu. Permaneci na minha posição confortável por um tempo, até que acabei rolando para o lado e percorrendo meu telefone voltado para a porta. Levei um momento antes que minhas pálpebras começassem a ficar caídas. Enquanto eu bocejava, verifiquei meu telefone enquanto dizia 12:10. É a última vez que vou para a cama há algum tempo. Não lembro de desligar meu telefone ou adormecer. Até que a porta do meu quarto se abriu lentamente. E eu lentamente voltei para a terra dos vivos. A luz brilhou em meu rosto. E fechei os olhos por reflexo. Pude sentir alguém olhando para mim enquanto eu lentamente abri meus olhos, apertando os olhos. Uma pequena silhueta de quem só poderia ser Rose ficou na porta com as mãos ao seu lado, enquanto ela continuava a me encarar. Poderia ser este o dia em que ela finalmente decidirá dormir cedo, ou esta é a única vez que fiquei acordado até tarde o suficiente para finalmente pegá-la entrando no quarto. Eu não tinha certeza. Então fiquei parado, acalmando minha respiração e esperando que o ato de dormir falso estava funcionando. Não vou mentir. Me senti como uma criança que acabou de ser pega ficando acordada depois do meu sono. Ainda na hora de dormir, meu falso ato de dormir pareceu funcionar quando Rose se afastou da porta e entrou no corredor silenciosamente. Fechando a porta, enquanto ela saía, meus olhos finalmente se abriram e levei um minuto para me reajustar à escuridão que eu olhava. A porta confusa e ainda meio adormecida, enquanto eu me perguntava o que era aquilo nas minhas mãos, cegamente agarradas do meu telefone na mesa de cabeceira. Olhos semicerrados com a repentina explosão de luz, olhei para o relógio.
no meu telefone. 3h33. É estranho. Ele sentiu como se tivesse acabado de fechar os olhos por um momento, pareceu estranho. E anormal, eu escutei por mais algum tempo, forçando meus ouvidos para ouvir qualquer tipo de movimento em nossa sala. Mas não havia nada, nem um único som no tarde da noite. Isso foi estranho. Eu nunca vi Rose fazer isso antes. Ela tem feito isso o tempo todo. Comecei a me questionar enquanto lenta, mas seguramente me levantava da cama. Talvez ela estivesse apenas me verificando. Ela certamente estava. Que outro motivo haveria? Mas por que ela estaria me verificando em primeiro lugar? Minha mão roçou a maçaneta e eu pulei, puxando minha mão, de repente. Choque que me percorreu. Por que diabos estava tão frio? Não apenas a maçaneta, mas todo o resto também. Percebi que minhas mãos viajaram de volta para a porta. Os dedos mal tocavam a madeira antes de eu pular para trás. Mais uma vez, que diabos, eu murmurei. Foi como um choque de gelo, como eletricidade se espalhando pelo meu corpo. Não era um tipo normal do ar fresco da meia-noite. Eu sabia disso porque ligava o aquecedor antes de ir para a cama, sempre reunindo coragem e superando esse ataque repentino de medo que percorreu meu corpo. Apertei meu mão na maçaneta da porta, ignorando a dor aguda que subiu pelo meu braço e puxou a porta para abrir a sala de estar escura. Encontrei meus olhos, mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a janela, Abby. Corpo da pessoa. Engasguei e comecei a chorar, tropeçando nos próprios pés e encostando na parede, longe do cheiro que eu sabia que vinha de qualquer inferno que estivesse longe daquela coisa. O sangue escorria de sua cavidade aberta, nada além do vazio residia. Na carne, sem costelas, ossos do quadril, intestinos, nada da carne. Onde foi cortado estava esfarrapado e desgastado como se tivesse sido feito várias vezes antes de ser. As pernas estavam sentadas em um estado quase congelado, ajoelhadas, e se tivesse a parte superior do corpo voltada para a janela aberta, estava ali no meio da minha sala, de frente para a janela da minha janela, como se tivesse sido deixado lá de propósito, como um artefato antigo, mas no meu caso algum prêmio doentio ou o que quer que seja. Que tipo de bastardo doente faria isso? Eu tentei. Prendi a respiração e tentei afastar as lágrimas de horror e nojo que ameaçavam passar pelos meus olhos. Mas eu não poderia ser demais. Havia uma metade inferior decepada de um corpo humano em minha casa. Pelo amor de Deus. Comecei hiperventilando. Meu peito estava apertado e precisava respirar para expandir e inspirar mais ar. Mas toda vez que eu fazia, o cheiro fazia com que meu vômito subisse para a boca. Eu estava tremendo nesse momento. Não sabia o que fazer. Onde fazer? Vá, por que aquela coisa estava na minha casa? Eu deveria chamar a polícia. Eles acreditariam em mim se eu dissesse a eles que simplesmente apareceu fora de em nenhum lugar. Rose acreditaria em mim. Oh meu Deus, Rosa, Rosa. Você está bem? Onde você está? Preciso que você chame a polícia. E consegui me levantar e me encostar na parede. Meus joelhos pareciam gelatina e meus pernas não pareciam querer funcionar. No momento, eu precisava encontrar Rose. Precisávamos sair daqui e ligar para os policiais. Dane-se o que quer que aconteça com ele, depois de nos tirar daqui enquanto eu forcei. Eu me movi em direção à cozinha, mas assim que eu estava dando mais alguns passos para ela, thump, 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 eu congelei aquele ritmo rítmico batendo de novo. Era exatamente o mesmo que estava na minha memória, mas desta vez mais alto, incrivelmente alto na verdade. Parecia como se estivesse bem ao meu lado, e eu girasse me desassociando no processo de onde estava vindo. Coloquei a mão no meu peito. Eu podia senti-lo batendo quase em uníssono, mas não era o meu batimento cardíaco que causava aqueles sons, era outra coisa. Algo que eu preferiria não descobrir. Consegui me esgueirar até o balcão e pegar uma faca silenciosamente, e com o máximo de cautela que pude, me posicionei apenas de joelhos, segurando a faca e de frente para minha vida. Quarto. Quem quer que tenha colocado aquele cadáver em minha casa estava voltando. Eu sabia. Eu ouvia as batidas constantes, respirando limitada devido ao cheiro e ao medo que escorria por todos os meus poros.
mas eles pareciam desaparecer. Isso me deixou confuso no início. O que poderia ter sido? Seria necessário um pássaro enorme para fazer esse tipo de som. E não poderia ser nenhuma construção. Já que nossos vizinhos moram a quilômetros de distância, o que está acontecendo não sei como aconteceu, ou como ela simplesmente apareceu do nada. Mas não consigo entender o puro medo e caos que irromperam em meu cérebro. Naquele momento do lado de fora da minha sala de estar. Janela era uma mulher, ou metade dela de qualquer maneira. Olhos pretos vazios, olhando para minha sala de estar. Sua pele parecia sarada e moldado sobre áspero e coriáceo. Cabelo escuro longo, bagunçado e selvagem, caindo em cascata, passando por seu peito, misturando-se e emaranhando-se nos intestinos que pendiam abaixo dela, e isso levou tudo em mim. Apenas não vomitar ali mesmo os pulmões, intestinos delgado e grosso, pâncreas, rins, estômago, coração, tudo o que um corpo humano normal deveria ter exibido contra o céu negro e aberto. Eles estavam pendurados abaixo dela como gavinhas e cobras batendo, umas nas outras enquanto se contorciam e pulavam. Mas o que fez minha pele arrepiar foi a língua dela. Pendia de sua boca como uma corda, passando pelo que eu podia ver do meu ponto de vista. Atrás dela estavam suas asas batendo em puro e absoluto silêncio. Havia asas gigantes de morcego, que se estendiam sob o céu morto. Espero deixar meu corpo, pois eu só conseguia olhar para a criatura com horror. Suas mãos se ergueram para tocar a janela peitoril. E então ela entrou no órgão, batendo e se arrastando pelas superfícies, enquanto eles espalharam sangue e sujeira em tudo que tocaram. Observei com terror quando ela começou a rastejar em direção à parte inferior do corpo que eu havia esbarrado antes e começou a se recolocar. Tremores percorreram meu corpo enquanto eu coloquei uma mão trêmula contra minha boca no Sight and Sounds. Eu estava suando muito neste momento enquanto observava e ouvi o seu gemido e assobio. Sua língua pareceu encolher e convulsionar de volta para sua boca. Lentamente, observei, enquanto ela se posicionava calma e casualmente acima do corpo. E, em um momento,